Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Amém, meus irmãos? Bom, vamos aqui hoje fazer mais um vídeo. Eu não sei se eu vou fazer de uma parte só ou de duas, tá? Dependendo do tamanho que ele vai ficar. Mas o assunto que eu vou trazer aqui hoje é muito profundo. Talvez você está chegando agora no canal, nunca ouviu falar direito sobre esse assunto, então ele vai estar bem simples, no sentido bem claro, mas para quem já está habituado, vai estar bem profundo, porque nós estamos destrinchando esses textos que a gente vai estar lendo aqui hoje. Passaremos muito por Apocalipse, Mateus, passaremos aqui por Tessalonicenses, passaremos por Apocalipse, já disse, né? Zacarias não. Passaremos aqui por Daniel, Pedro, né? O livro de 2 Pedro, 1 Coríntios, Colossenses, tá? Então hoje nós vamos realmente destrinchar muito esse assunto, Sofonias, ok? E me perdoem também a dificuldade de estar postando vídeo. Eu estou com meus filhos de férias, estou passando problema de pressão baixa por causa do calor excessivo aqui na Itália. Eu moro no sul da Itália, para quem não sabe. E esse calor excessivo está baixando a minha pressão, eu estou ficando muito com sono. Agora mesmo eu estou aqui, são quase 11 horas da manhã, do dia 12 de julho de 2019, e eu tô com sono. Eu tenho um sono, sabe, aquela falta de ar constante, e então tá difícil para levar. Graças a Deus, há 3 dias a temperatura baixou um pouquinho, nós estamos com uma condição mais fácil de estar, né? Mas a pressão tá sempre baixa. Bom, e por causa disso tudo eu tô tendo muita dificuldade para trabalhar, registrar vídeos, até fazer algumas orações, porque quando o corpo não ajuda, né, meus irmãos, a gente sente o corpo fraco, a gente sente que não tem energia. É como uma bateria, uma pilha, né, que você tira a pilha, a bateria, e ela vai abaixando a energia. Como que nós somos feitos, né? Precisamos de energia. Bom, mas, né, vamos começar esse trabalho. Nós vamos começar lendo o capítulo 1 de Apocalipse. Eu vou pedir para vocês, meus irmãos, prestarem muita atenção nesse assunto. Prestarem muita atenção nesse assunto. A coisa tá ficando feia, hein? O negócio tá ficando feio, cada dia que passa tá piorando, e a gente precisa ter consciência. A Bíblia diz: o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. E não é conhecimento de ciência, conhecimento de geografia, de história, do português, do inglês, sei lá. É conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que despoje de dentro de você nesse momento toda arrogância, todo orgulho, toda prepotência, e que o Senhor faça vir sobre nós a mansidão, a humildade. Sabe, quando a pessoa é mansa e humilde de coração, ela consegue absorver as coisas de Deus com mais facilidade. Mas se ela parte já, né, falando eu sei, eu resolvo, eu decido, é assim, ser uma estúpida, como tem gente que até nos comentários escrevem. Tem crente que quando vai pôr um comentário já fala com arrogância, já fala com estupidez, já xinga, né? Você vê que isso aí de Deus não tem nada, né? Não é esse o chamado que Deus nos deu. Ele nos deu o chamado de sermos mansos e humildes de coração. Até para demonstrar o próximo, a gente tem que fazer com mansidão e humildade. E isso é um dom que só Deus pode nos dar, a todos nós, sem exceção. Então, ouçam esse estudo com mansidão. Tirem, sabe, o teu eu e deixem o Espírito Santo falar com vocês no dia de hoje. Amém? Então, eu quero começar esse texto lendo Apocalipse, todo o capítulo 1 de Apocalipse. E eu vou falar muito com os textos bíblicos aqui, eu vou ler muito com calma. Eu vou ler devagar, vou ler pausadamente, para que a gente não só leia, mas que a gente pense naquilo que está sendo lido. Amém, meus irmãos? Então, o capítulo 1 de Apocalipse começa: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João,
o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Eu quero fazer uma pausa aqui. Vocês vão ver que o livro de Apocalipse é dado a Jesus Cristo por Deus para que ele passe para João, o apóstolo. Quando João recebe essa profecia do livro de Apocalipse, que é a última profecia da Bíblia, que se casa com as demais, né? Você vai encontrar aí em Daniel várias referências, nos livros dos apóstolos como Paulo, Mateus, entre outras coisas, profetas menores. Vocês veem que Jesus Cristo, ele chama João para falar para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, o Apocalipse é entregue para as igrejas. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Sardes, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Laodiceia. Essas são as igrejas. Cada uma dessas igrejas tem uma característica pessoal. Por exemplo, a igreja que está em Pérgamo, aqui eu não estou com na minha Bíblia escrito todos os detalhes não, mas a igreja que está em Éfeso, lembra-te das primeiras obras, de onde você caiu, arrepende, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e te moverei de seu lugar. A igreja em Esmirna é uma igreja pobre, é uma igreja que passa tribulação, né? Mas é uma igreja que Jesus fala, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja Esmirna é a igreja dos mártires. A igreja em Pérgamo, hoje, território da Turquia, é uma igreja que, deixa eu ver aqui o que a Bíblia fala sobre a igreja em Pérgamo. Diz que é uma igreja que o Satanás habita, porque tem muitas doutrinas, né? É uma igreja que Jesus fala o seguinte, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. É uma igreja que está muito envolvida com coisas do mundo, digamos assim, né? Vocês vão ver no canal também, eu já coloquei vídeos explicando sobre cada uma dessas igrejas. Tiatira é a igreja em que muitos dentro dela têm tolerado o espírito de Jezabel e se prostituído com ela. Muitos, inclusive, se prostituem com ídolos escondidos. Ensinavam, inclusive, falsas doutrinas. Acho que ela está envolvida também com a maçonaria, tá? São igrejas que cada uma tem uma característica. A igreja em Sardes poderia ser a igreja pós e mid-tribulacionista, porque aqui o Senhor Jesus diz que se essa igreja não vigiar, ele vai vir contra ela como um ladrão, e de maneira nenhuma ela saberá a hora que Jesus virá contra ela. Diz que ela está recebendo a palavra da verdade, Jesus está pedindo para essa igreja parar e lembrar daquilo que recebeu, voltar e se arrepender, senão ele vem contra ela como um ladrão. Mas tem alguns que vão se salvar dentro dessa igreja. A igreja em Filadélfia, né? Deixa eu ver aqui o negócio. A igreja em Filadélfia é uma igreja que está com uma porta aberta diante dela. Diz a Bíblia que ninguém pode fechar. É uma igreja que tem pouca força, entretanto guarda a palavra e não nega o nome de Cristo. E a igreja em Laodiceia é a tal igreja cega e morna. E dela só alguns que ouvirem dela e saírem serão salvos. É a igreja que Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz eu entrarei e sairei com ele, né? Então é uma igreja perdida, a igreja de Laodiceia. Mas aqueles que estão dentro de Laodiceia, que escutarem o chamado do Senhor e virem para ele entra, ceia com eles e eles com Jesus. A realidade é que são 7 igrejas. Eu não posso taxar, a denominação A, B ou C, cada uma dessas igrejas. Mas aqui Deus está falando de um perfil de crente
que se enquadra numa característica dentro de uma dessas 7 igrejas, ok? Em qual igreja você se enquadra? A igreja que está pronta para partir? A igreja que o Senhor diz que tem uma porta aberta e ninguém fecha? Meus irmãos, então, Jesus fala para João declarar as profecias deste livro às 7 igrejas. E aqui ele continua. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente vem. Amém. Se vocês quiserem anotar aí, Zacarias, capítulo 12, versículo 10, vocês vão ver uma referência sobre ele vindo, né? E todo olho vendo. Vocês vão ver também ali no livro de Mateus, capítulo 24, do 29 até o 31, a confirmação desta palavra, que todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa disso que ele foi lá, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então ele estava no chamado dia do Senhor em espírito. Então Deus o levou no futuro, praticamente, né? Se ele se encontrou no chamado dia do Senhor, ele estava no local em que naquele momento tinha acabado de se ouvir, né? De soar uma voz grande como voz de trombeta, tá? A trombeta, se você estudar um pouquinho sobre trombeta na Bíblia, você vai ver que ela é usada para ajuntar o povo, para dar anúncios. Porque eles não tinham jornal, eles não tinham telefone celular naquela época, eles não tinham televisão naquela época. Então, tudo era anunciado com o toque da trombeta. Então, dependendo do tipo do toque, eles sabiam se eles tinham que juntar o acampamento e partir para outro lugar, se eles tinham que se preparar para a guerra, se era a voz de trombeta para eles fazerem os rituais e oferecer os holocaustos, os sacrifícios a Deus, adorar a Deus. Cada tipo de trombeta que era tocada, cada toque de trombeta, o povo inteiro distinguia. Nós temos que fazer A, B ou C, ok? Então, quando João, quando os apóstolos, eles usam muito estilo trombeta, eles estão falando daquilo que eles eram acostumados por causa da tradição do povo. Trombeta é um instrumento que avisava o povo de alguma coisa sempre. Conclamava o povo a fazer alguma coisa sempre. Então, quando ele fala, ele se encontra em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: João, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Manda para 7 o que você ouviu, o que você vê aqui. Olha Jesus falando para ele, você vai anunciar essa profecia para as igrejas. Então Deus está falando com o seu povo, não está falando com o ímpio, ok? A primeiro momento. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros semelhante a filho do homem. É Jesus, né? Com vestes talares, né? Que seriam vestes compridas até os pés, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã,
como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: João, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, João, pois, estas coisas, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus irmãos, certa vez, tá? Porque aqui agora eu vou lembrando de algumas coisas que eu ouvi, que eu estudei, né? Certa vez algum pastor se referiu aos anjos, né? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja de Pérgamo, né? Essas coisas. Esse pastor, ele explicou que quando se usa essa expressão, escreve ao anjo da igreja que está em tal lugar, ele está dizendo aqui ao pastor, ao líder. E aqui não é um líder ou um pastor, né? São vários líderes, porque essas igrejas estão pelos séculos dos séculos, há 2000 anos, espalhadas no mundo inteiro. Então são esses que são os cabeças dessas congregações, e eu prefiro usar a palavra congregação, porque o que é uma congregação? É um ajuntamento de pessoas, né? Na época de Jesus, na época dos apóstolos, as congregações eram nas casas, né? Eles se juntavam nos pátios das casas. Se você vê aquele filme da vida do apóstolo Paulo, você vai ver uma congregação. Eles estavam escondidos numa espécie de um vilarejo do pessoal de Roma, porque os soldados estavam perseguindo os cristãos e matando os cristãos, então eles fugiam. E no filme eles têm uma espécie de um cortiço, e ali eles se reuniam para fazer as reuniões, ok? Então, congregação é um ajuntamento de pessoa. Eu, Ana Paula, posso dizer que nós aqui agora estamos numa espécie de congregação? Claro que sim, porque somos muitos ouvindo uma mensagem da palavra de Deus. E quem está ouvindo está atento a essa palavra. Então, congregação é sim, meus irmãos, um ajuntamento de pessoas. Então, aonde existem pessoas ajuntadas falando da palavra de Deus, ainda que seja bem ou mal, falando com sabedoria ou com falta de sabedoria, é sempre uma congregação falando de um assunto. Jesus Cristo é o Senhor. Aí é que você entende, então, por que ele fala 7 igrejas? Porque cada uma tem uma característica, um caráter totalmente diferente umas das outras, ok? Por exemplo, se você vê lá a igreja em Esmirna, você vai ver que são santos que são mártires de todos os tempos. E enquanto o Senhor Jesus não recolher todos os seus santos, incluindo na grande tribulação, a igreja que está em Esmirna, espiritual, ela continua valendo. É onde o Senhor dá força para ela, dá uma palavra de consolo, uma palavra de força para ela. Dizer para perseverar até a morte. Porque ele, de maneira nenhuma, né, vai permitir que eles sofram o chamado dano da segunda morte. Deu para vocês entenderem? Então eu não posso radicalizar essas igrejas como na época do apóstolo, ou eu posso dizer essa igreja fica, essa igreja vai, essa igreja assim. Não, são as 7 igrejas. E se Jesus manda falar para 7... é porque tem esperança para alguns que estão dentro delas. E o Senhor, ele anuncia o evangelho. O que ele fala, né? Ide por todo mundo e pregai este evangelho a toda criatura. E mano a mano que as criaturas vão ouvindo, muitas vão vindo para o evangelho. A pergunta é, quem é que pregou? De que tipo de denominação é? De Esmirna, de Filadélfia, de Tiatira? De qual das 7 igrejas é? Ok? E ali então o Senhor Jesus continua admoestando, ensinando, trazendo, apacentando as suas ovelhas. Ok, meus irmãos?
Então, Apocalipse capítulo 1, é isso aí. Vocês veem então Jesus dando uma introdução para João sobre o livro de Apocalipse, porque ele fala, você vai ver e vai escrever as coisas que são, que hão de acontecer, né? E que eram, não sei, é que eu tenho que lembrar que ele falou alguma coisa do presente, do passado, também do futuro. Então ele anuncia para João os acontecimentos vindouros. Então, na introdução, ele faz uma espécie de um resumão. E ele fala, eis que todo olho verá, até aqueles que o transpassaram verão. Você tem que entender, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, comigo, que a Bíblia, ela, quando ela traz textos proféticos, muitas das vezes, ela pincela um assunto do todo. E algumas vezes ela entra em detalhes em um assunto só. Por exemplo, Daniel. Quando termina o livro de Daniel, você vê um resumão dos acontecimentos futuros. E no final o anjo fala para ele, sele as palavras deste livro, porque elas vão estar seladas até o tempo do fim. Quer dizer, então depois de Daniel entrou todo aquele tempo que caminhou até Jesus e as palavras das profecias do livro de Daniel foram seladas. Quer dizer, ninguém entendia nada. Ninguém compreendia por bem aquilo que estava ali, porque eram coisas que foram acontecendo nos séculos vindouros. Os 4 reinos que surgiram, que Daniel escreveu profetizando sobre eles vieram e mano a mano que as coisas foram acontecendo, os estudiosos então foram entendendo, é uma profecia cumprida do livro de Daniel. Então muitas das vezes você vai ver na Bíblia um resumo de várias coisas que vão acontecer diferentes, incluídas num texto só. Então, quando Jesus fala para anunciar para as igrejas, fala bendito aquele que estuda, que guarda as profecias que estão neste livro, e aí então ele entra com as cartas e conversa com cada igreja, mas ele fecha na introdução dizendo, eis que todo olho verá, e etc, etc. Ele está dizendo o início, o meio e o fim do tempo, dos acontecimentos, das profecias, dos últimos dias. E a gente tem que lembrar que os últimos dias, eles não estão agora. Eles começaram 2000 anos atrás, em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e batizou as pessoas com línguas de fogo. Se cumpriu Joel capítulo 2, o apóstolo Pedro citou, né, ele citou o livro de Joel capítulo 2. Eis que nos últimos dias os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, os jovens profetizariam, e ali ele começa falando. 2000 anos, a ponto que o próprio apóstolo Paulo entendeu que já ele estava nos últimos dias, nos últimos 2000 anos, né? Nós já estamos a 2019 anos de últimos dias sobre a terra, ok? Então, meus irmãos, eu quis entrar esse estudo lendo Apocalipse capítulo 1, porque eu quis fazer o quê? Uma rechamada do que o que Jesus fez com João. João, né, ele foi levado ali, Jesus fala para ele, revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando a tudo o que viu e ouviu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse texto não cabe para nós. Você acha que eu, Ana Paula, lendo o livro de Apocalipse, estudando as profecias, não sou uma pessoa bem-aventurada? O que é bem-aventurado? Uma pessoa em que tudo vai terminar bem para ela, em que ela tem a condição de ser salva da ira de Deus. Bem-aventurada. Amém, meus irmãos? Porque quem não atenta para os acontecimentos proféticos está ignorante a realidade da vida. E o que vai acontecer? Não se prepara, não se coloca em vigilância. E aí o que acontece? Jesus vem como um ladrão contra esta pessoa e de maneira nenhuma ela sabe. E aí o que acontece? Ela entra na ira. Então, bem-aventurado por isso, porque quem estuda as profecias provavelmente consegue escapar da ira de Deus, do juízo vindouro. Amém? Bom, em cima desse tema, por isso que eu escolhi abrir com Apocalipse capítulo 1, agora nós vamos estudar as profecias, vamos estudar e vamos aqui aprender muito hoje mais sobre a palavra de Deus, ok? Eu quero que vocês abram comigo agora no livro de Mateus, capítulo 24.
que todos nós conhecemos tanto, né? Já lemos tanto e tanto, tanto. E eu quero ler com os irmãos o capítulo 24, do 1 ao 14, intitulado na minha Bíblia, O Princípio das Dores. E eu quero começar a ler isso aqui com vocês. Olha só. No Monte das Oliveiras, deixa eu ver aqui, eu pedi do 1, vamos pedir do 1, eu já estou indo do 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Se você quiser uma confirmação dessa profecia de Jesus, vai lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, vai estar dizendo a mesma coisa. Meus irmãos, 70 anos depois da morte de Cristo, veio um general chamado Tito Flávio Vespasiano, invadiu Jerusalém num tempo de festa e arrasou com a cidade e destruíram o templo. Como ele era recheado de ouro, os soldados de Tito Flávio, eles iam tirando pedra sobre pedra para arrancar o ouro que estava entre as brechas do templo. Detalhe, os soldados de Tito Flávio Vespasiano eram mercenários. O que é um mercenário? Mercenário é um assassino, cruel, violento, sem piedade. E eles não eram romanos nascidos em Roma, filhos de Roma, mas eram povos que o próprio Império Romano tinha conquistado no seu decorrer da sua glória, né? Então você via ali árabes, você via povos inimigos de Israel, vamos dizer assim, homens inimigos de Israel, que estavam engajados no exército romano, eram mercenários. Então, quando Tito Flávio manda, né, atacar Israel ali tudo, esses soldados romanos, esses mercenários, eles fizeram de modo tão violento o extermínio do povo judeu. Ok? Então isso aconteceu 70 anos depois que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido, sido crucificado e ressuscitou aos céus. Mas vamos lá. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Senhor, diz-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A destruição do templo, aonde não vai sobrar pedra sobre pedra. Primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Porque terá algum sinal quando o Senhor vai voltar. Porque se o Senhor está dizendo que vai voltar, qual é o sinal que vai ter? E o que vai acontecer? Quais são os sinais ou o sinal da consumação do século? Aquele que quer dizer da era da graça. Porque quando Jesus vem, ele inicia a nova aliança. A era da graça é aberta. Antes de Jesus era a era da lei de Moisés. Então os homens viviam debaixo da lei. Tanto é que vocês veem o apóstolo Paulo falando muito sobre esse negócio da lei e da graça. Então Jesus traz a graça. Todo aquele que nele crê será salvo pela graça, né? Então a consumação do século quando é que vai terminar? Tanto é que o livro de Mateus, capítulo 24, ele fala até a vinda de Jesus nos ares e todo olho verá. Então você vê um momento em que ele volta na terra, combate o anticristo, combate o império da besta, combate o próprio Satanás e o mata com o sopro mata o anticristo com o sopro da sua boca, pega Satanás, enclausura, aprisiona ele por 1000 anos no abismo. E aí então se inicia o reino de Cristo na terra por 1000 anos, chamado milênio. Tá? Então Mateus ele fala exatamente da consumação do século, é a consumação de toda essa situação do ser humano vivendo numa terra sem Deus, porque Jesus não governa nesse mundo. Quem governa nesse mundo hoje? O príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, Satanás. Então a consumação do século vai ser a consumação do reino de Satanás na terra, porque no milênio Satanás não vai governar, ele vai ser preso por 1000 anos e Jesus vai governar na terra. Depois de 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo, e a Bíblia não diz quanto tempo será, mas ele não será o príncipe desta terra mais. Ele vai ajuntar pessoas nessa terra, ele vai formar um exército mais numeroso do que a areia,
para subir contra o Monte Santo, onde Jesus estará governando. Mas aí a Bíblia diz que chove fogo do céu e queima todos, consome tudo. E ali Satanás já é lançado mesmo no lago de fogo e enxofre. Bom, então Jesus começa explicando um pouco sobre esse assunto. Como fez com João em Apocalipse, deu uma pincelada sobre o todo, aqui Jesus faz o mesmo com os apóstolos. Ele dá uma pincelada no que vai ser o princípio das dores, no que será a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. E ele começa aqui com o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, então, eles perguntam nessas três coisas. Quando vai acontecer, qual o sinal da sua vinda e da consumação do século? Então, Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Essa é uma coisa básica que a gente vê aí, né? Todos esses séculos, muitos vieram dizendo que era o próprio Jesus Cristo, e vão enganar a muitos. E certamente ouvireis falares de guerra e rumores de guerra. Vocês vão ouvir falar de guerra e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Sabe por quê? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Quer dizer, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra, mas não é o fim. Ainda se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto, olha aqui que ele fala, tudo isto é o princípio das dores. Veja que ele fecha com fome e terremoto, porque fome é a consequência de nação contra nação, de reino contra reino, de guerras e rumores de guerra. Isso traz o quê? A fome. Mas os terremotos foram deixados por último, porque nos últimos dias os terremotos se intensificariam como nunca. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Só semana passada na Califórnia registrou-se mais de 1000 terremotos, pequenos e 2 grandes. 6 ponto não sei o que e 7.1. E trouxe destruição ali na Califórnia. Só um último exemplo de tantos que a gente está vendo aí. E aí Jesus diz, porém tudo isto é o princípio das dores. Então se eu olho para a janela de fora, eu estou vendo que nós estamos literalmente no princípio das dores. Mais atenuado não, mais intensificado como nunca. O princípio das dores. Então, aí ele volta para os apóstolos. Sereis atribulados e vos matarão. E os apóstolos foram atribulados e foram mortos. Foram martirizados. E ele continua. Sereis odiados de todas as nações. Aqui ele já puxa para o resto da humanidade que profere o nome de Cristo. Até os dias atuais, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso não está acontecendo hoje? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Meus irmãos, o fim, ele vem com a grande tribulação. O fim chega na grande tribulação. Sabe o que traz o fim? O dia do Senhor. E nós vamos ler isso tudo aqui. Prestem atenção comigo. Ana Paula, mas o evangelho ainda não foi pregado em todas as nações. Você tem certeza? Da onde que nasceu o evangelho? Lá dos judeus em Jerusalém. Lá em Israel. Considerado o centro do mundo. E ali o apóstolo Paulo, então, ele vai pela Ásia. A gente entende a Ásia como o continente africano, aqueles países árabes. Depois vocês veem Paulo vindo para o lado da Europa, ele cai em Roma. E o evangelho então é espalhado pela Europa nos séculos vindouros. E ali então o evangelho cai lá para o norte da América, América do Norte. E aí você vê os Estados Unidos totalmente protestante cristão.
E mano a mano que o tempo vai passando, o evangelho vai se espalhando por toda a América Latina, vai se espalhando pela China nos dias atuais e nos dias passados, vai se espalhando na Austrália, Canadá. Quer dizer, existe um país, um continente que o evangelho ainda não chegou na face da terra? Existe. Quando Jesus fala que o testemunho será para todas as nações já receberam o evangelho de Cristo. Cristo é conhecido no mundo inteiro. Se você vai na China, Jesus Cristo já chegou na China. Se você vai nas Coreias, Jesus Cristo já chegou nas Coreias. Se você caminha por toda a América do Norte, Central e América do Sul, Jesus Cristo já passou por todos. Meus irmãos, até o catolicismo levou o evangelho de Cristo para o mundo inteiro. Quando eles fizeram as chamadas cruzadas, quando os padres vieram para as Américas, arrebentaram com os índios, fizeram mal a eles e quiseram catequizar esses índios, falando que é Jesus que foi crucificado, eles puseram a cruz na terra dos índios. Querendo ou não, isso é um modo de chegar ao nome de Jesus pelo mundo inteiro. Foi modo errado, falsos profetas, muitos dizendo eu sou o Cristo, mas foi anunciado. Foi uma base para partir o evangelho no mundo inteiro. Chegou no mundo inteiro. Hoje até as pedras estão clamando. Se você prestar atenção hoje, não é mais Jesus morreu na cruz para salvar somente que é pregado. Mas hoje está sendo pregado o fim. Todo mundo está falando que o mundo está para acabar. Várias religiões estão esperando o fim do mundo. Muitos ímpios e muitos descrentes em Cristo já estão esperando o fim do mundo. Esse pessoal que acredita em extraterrestre, que acredita que o mundo é regido por forças sobrenaturais, de entidades extraterrestres, estão, segundo elas, recebendo mensagens de que o mundo passará por uma grande purificação. Olha só a que ponto que nós estamos. Então, meus amados, são sinais do princípio das dores. O primeiro templo foi destruído, Mateus capítulo 24, versículo 2, e foi profetizado por Daniel, lá no capítulo 9 de Daniel, versículo 26. Olha o que está escrito lá. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quer dizer, depois de 62 semanas, Cristo morreria. E já não estará. E o povo, não é o anticristo, é o povo de um príncipe que há de vir. Quem é o príncipe? É o anticristo. Receberá o poder do próprio Satanás, que é o príncipe deste mundo. E a Bíblia diz que Satanás, o dragão, deu o seu poder para o próprio anticristo. Ok? Então o povo, são os mercenários de Roma, né? De um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, no sentido, foi rápido. Eles fizeram tudo muito rápido. E até o fim, haverá guerra, desolações são determinadas. Então, mesmo na época que Tito Flávio invadiu Jerusalém, destruiu tudo, dali para frente, até o fim, nos dias de hoje, ainda mais haverão guerras e desolações, porque isso está determinado. Olha, continue o sujo se sujando cada dia mais. Isso é uma determinação de Deus para o homem. Deus, ele fala, continue o santo a se santificar cada dia mais. O limpo continue a se limpar cada dia mais, mas o sujo continue a se sujar cada dia mais. É uma determinação. Aquilo que é, tem que ser e continuará a ser. 70 anos depois da morte de Cristo, como eu disse, veio Tito Flávio Vespasiano com seu exército mercenário, constituído de mercenários, invadiu e arrasou com Jerusalém, acabaram com o templo. Daí o povo judeu se espalhou pelo mundo afora e continuaram até os dias de hoje os sinais descritos em Mateus capítulo 24. Meus irmãos, quando aconteceu a invasão de Jerusalém, os judeus se espalharam por toda a Europa. Algum tempo depois veio Hitler. E os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. E ali então o povo judeu praticamente se perdeu na terra. Eles foram espalhados, como o sal é colocado numa salada, espalha-se tudo. E aí depois vem o brotar da figueira. É quando os judeus voltam para a sua terra. E ali então se nasce novamente a nação de Israel. Bom, mas vamos aqui começar a pensar aqui. Primeiro foi a destruição do segundo templo e de Jerusalém. Segundo,
muitos viriam se dizendo ser o Cristo. Creio que se inclui a falsa religião que se declara poderosa para salvar também. Por exemplo, meus irmãos, a Igreja Católica diz que só pode ir para o céu por causa dela, só através dela. Eu não sei se ela fala isso até hoje, não duvido que possa estar falando, mas houve um tempo em que isso era declarado. O Papa foi colocado como Cristo. Quer dizer, o intermédio entre Deus e os homens, o Santo Papa da Igreja Católica Romana. Olha só, não está se dizendo Cristo. E Jesus é que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, não por mim. Não, se não é por mim, não vai, né? Meus irmãos, o terceiro item que foi citado aqui, guerras e rumores de guerra. Jesus diz para não nos assustarmos. Então, se você está assustado aí ouvindo hoje falar de guerra e rumor de guerra, lembra do conselho de Jesus. Ele diz que a gente não tem que se assustar com esse tipo de conversa, porque isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Daniel 9:26 termina dizendo que haverão guerras até o fim e desolações são determinadas. Quarto sinal, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Reino, meus irmãos, no sentido figurado também pode significar domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. O reino muçulmano contra o reino dos cristãos, por exemplo, é um bom exemplo. Vemos também os senhores do mundo se levantando na terra contra o povão, o chamado gado, reino contra reino. Temos visto hoje como que as nações atuais têm se levantado uma também contra as outras. Olha aí a China contra os Estados Unidos, a Rússia contra os Estados Unidos contra a Venezuela, e olha aí o mundo como é que está indo, né? Se ouvirá falar de guerras e rumores de guerras, Jesus pede para não nos assustarmos. Se fala também que se levantarão nação contra nação e reino contra reino, um segundo acontecimento. Você ouve falar das guerras e rumores de guerras, e também se levantariam nações contra as nações e reinos contra reinos. Quinto, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não é terremoto lá, passa 20, 30 anos, um outro terremoto, aí todo mundo, né? Não. Nos últimos dias, haveriam terremotos em vários lugares ao mesmo tempo. Ok, meus irmãos? E então Jesus afirma que tudo isso que ele cita é o princípio das dores. Então tem quem acha que a gente já está na tribulação, está errado. Nós estamos no princípio das dores, a Bíblia diz isso. No versículo 9, Jesus volta a falar que os seguidores de Cristo seriam atribulados, mortos, seriam também odiados de todas as nações por causa do seu nome. Neste tempo, então, muitos hão de ser escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha o que está acontecendo. Se levantariam muitos falsos profetas. Em todo lugar tem falso profeta, gente. Pelo YouTube, todo dia aparece um falso profeta. E enganariam a muitos. Esses falsos profetas também não precisam ser por força somente cristãos. Eles são falsos profetas, e se olharmos por aí, existem profetas por tudo quanto é credo. Não tem Chico Xavier? Chico Xavier profetizou um monte de coisa. E vários outros falsos profetas que estão por aí. Versículo 13, Jesus diz lá no Mateus 24, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 diz: porque Deus, meus irmãos, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante, Jesus é o mediador, é ele que está entre Deus e os homens, mediante Jesus Cristo que morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos, são os crentes que morreram em Cristo. Vivamos em união com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 até o 22, fala: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, que você vai ver em Apocalipse 1:3, Apocalipse do 22, capítulo 22, do 10 ao 17, que conclui dizendo no versículo 17, o espírito e a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus.
julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses agora, capítulo 5, do 19 ao 22. 1 Tessalonicenses 5, do 19 até o 22. Vamos ler comigo lá. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, do 19 ao 22. Deixa eu encontrar aqui. Está escrito o seguinte: não apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Olha lá, primeiro capítulo de Apocalipse, quando Jesus entrega a profecia para 5 igrejas. E aqui, Paulo fala de novo: não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Agora olha lá, Apocalipse 1, 3. 1, 3. Olha só. Apocalipse 1, 3. Deixa eu ver aqui com os irmãos. 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora Apocalipse 22, 10 ao 17. Apocalipse 22, do 10 até o 17. Olha o que está escrito. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, João. A Daniel foi selado, para João não selava mais. Porque o tempo está próximo, por isso que não é selado, para que os homens entendam a palavra de Deus, a profecia do fim. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que eu venho sem demora. E comigo, Jesus, está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha aí as profecias: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal, quer dizer, vigilância total. Abster é não fazer, é correr do mal, é fugir de fazer a maldade, é me negar a praticar o mal na minha vida, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 14 até o 22, 1 Tessalonicenses 5, do 14 até o 22, olha só o que Paulo fala, olha só. Exortamo-vos também, irmãos, aqui, admoestais os insubmissos, quer dizer, chama a atenção desse povo que não aceita, né, correção, admoesta, avisa. Consoleis os desanimados, são os crentes, os irmãos em Cristo que estão cansados, estão desanimados, ficaram murchos com as coisas de Deus. E a palavra de Deus pede a nós para consolarmos essas pessoas com palavras que vão ajudá-los a, né, estarem mais fortes. Ampareis os fracos, né, sempre aí procurando cuidar uns dos outros. E sejais longânimos para com todos. A gente tem que ter paciência com todo mundo. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Uma irmã, ela estava conversando comigo esses dias e ela estava fazendo uma coisa que era errado perante os olhos de Deus. E ela foi confidar isso com uma amiga cristã. Essa amiga cristã simplesmente virou para mim: não, continua, luta por isso, combate, você precisa continuar fazendo isso. E a irmã disse: Ana, aquilo me deu coragem até mesmo para fazer realmente. Porém, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa pecaminosa, né? E aqui a Bíblia fala que nós temos que evitar que alguém retribua o mal com o mal. Quer dizer, se eu sei que um irmão em Cristo está fazendo algo mal na vida dele, eu não posso falar para ele: continua, mas eu tenho que falar para ele: para e arrepende-te, né? Regozijai-vos sempre. Eu pedi para ler até o 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Meus irmãos, tem alguém que enche o saco do povo para orar, esse alguém sou eu.
Tem vezes que eu apelo tanto que eu fico até com medo de os irmãos ficarem com raiva de mim, ficarem chateados comigo, ficarem magoados comigo. Mas a palavra de Deus manda a gente orar sem cessar. Então, quando eu começo a falar na cabeça dos irmãos, vai interceder pela sua família, ora a Deus todo dia, ora, põe a boca no microfone, clama a Deus, pede a Deus salvação pelas almas, eu estou simplesmente fazendo o que o livro de Apocalipse manda. Versículo 17 do capítulo 22. Orai sem cessar. É o tempo todo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Olha aí a palavra de Deus, vigilância total. E eu li aqui agora 1 Tessalonicenses do 14 ao 22. Mateus, meus irmãos, capítulo 25, que eu não vou ler, que todo mundo conhece, fala da parábola das 10 virgens. Jesus, ele nos deu o exemplo prático do que vai acontecer com quem apagar o Espírito Santo. Olha que eram 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes estavam com óleo nas suas lâmpadas. As loucas, o óleo, diz a Bíblia, que estava, ou não tinha do tudo, ou estava acabando. E aí então passa-se alguém gritando, eis o noivo, vinde para as bodas. Todas elas acordam, porque a Bíblia diz que estavam dormindo. Engraçado, Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala para a gente não dormir, para a gente estar vigiando. E ele fala que quem dorme é da noite. Mas aqui na parábola das virgens, 5 estavam também, todas estavam adormecidas. Eu acredito esse adormecer como o tempo de pausa. Nós estamos, ao mesmo tempo que a gente que é virgem prudente está esperando o reino de Deus na nossa vida, a gente está vivendo o mundo. Estou trabalhando, estou estudando, estou casando, estou limpando casa, estou crescendo filho, estou passeando. Nós estamos numa espécie de estado de hibernação da carne no mundo. Só que quando ele chama, vem, que o noivo está aí, você vê que as virgens prudentes, elas tinham azeite na lâmpada e elas têm que percorrer um trajeto até entrar pelas bodas. Presta atenção na chave da parábola das 10 virgens. Um dia, todos nós estávamos adormecidos, até o crente cheio do Espírito Santo de Deus, que é o óleo figurado na parábola. Quando ouve-se o clamor, eis o noivo, vinde para as bodas, todas acordam. Só que 5, que é louca, entende que precisa de óleo para passar pelo caminho, senão a escuridão não vai permitir com que elas venham. E elas vão pedir azeite para as 5 prudentes. As 5 prudentes falam, vai lá comprar, porque se eu der do meu óleo, vai faltar para mim e para você. Quer dizer, a salvação é uma coisa pessoal na vida de cada um. Só que logo na mesma hora elas vão pelo caminho. E aí você vê a igreja indo buscar o seu noivo, indo se encontrar com o teu noivo. É o trajeto. Vocês lembram que eu citei o sonho de uma irmã? E ela disse que era o dia do casamento dela e tinha os familiares dela, várias pessoas, entram 2 moças e vestem ela de noivo. E dizem, Ana, elas me puseram um vestido muito bonito. E ali elas disseram, agora você pode ir. E ali diz ela que foi percorrer um caminho até chegar até o noivo. E ela conta que no sonho ela caminhava, ora na grama, prado verde, ora ela caminhava no meio de chão preto, chão sujo. E eram vários tipos de trajeto, caminhos. O caminho ele era variado de várias formas. O relevo era diverso. Até que ela vê o noivo de longe, atrás de um arco de flores, sorrindo para ela, esperando por ela. Era Jesus, né? Jesus declarou, neste mundo eu tive aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente percorre um caminho, meus irmãos. Então essa noiva que é acordada pelo grito, o noivo está vindo, são as 5 virgens prudentes, elas têm que passar um trajeto. Eu, Ana Paula, desde quando eu ouvi o chamado do arrebatamento, já são 2012, são 7, quanto é, gente? 5 anos, 6 anos, que eu estou percorrendo o meu trajeto com a minha lâmpada acesa. Nesse meio tempo, tem as virgens que estão indo comprar esse óleo.
Só que estão comprando esse óleo de quem não pode vendê-lo. E aí a parábola das 10 virgens termina aqui. 5 entram, são levadas para a boda, a porta é fechada. João, quando ele cita lá no primeiro capítulo de Apocalipse, o que ele faz? Eis que viu uma porta aberta. E alguma voz falou, subi para cá, capítulo 4, né? Eis que tinha uma porta aberta e uma voz fala para mim, subi para cá. Olha aí o arrebatamento figurado. As 5 virgens loucas, nécias, depois aparecem batendo na porta, clamando, abre, abre, abre a porta. A voz que está lá por detrás, o que ela diz? Não vos conheço. São aqueles que vão ficar, meus irmãos, de fora das bodas, vão passar pela tribulação. Porque ali eles vão clamar para subir, ali eles vão chorar, ali eles vão dizer, pai, eu quero subir também. Muitos subiram e eu não dei razão, não dei valor àquela mensagem, agora eu quero subir. Só que a porta vai estar fechada. É por isso que... Perdão, irmãos, o telefone tocou. Mas perdi o fio da meada aqui. Mas é por isso que Tessalonicenses fala, 1 Tessalonicenses 5, 14 a 22, não apagueis o espírito. Tá dando para vocês casarem a coisa. A parábola das 10 virgens, Jesus nos dá um exemplo prático do que vai acontecer com quem apagar o espírito. Literalmente vai ficar fora das bodas. Amém, meus irmãos? Então aqui, eu vou fazer uma pausa, eu vou encerrar a primeira parte desse estudo, porque aqui eu dei uma pincelada geral na introdução desse estudo. No próximo vídeo, né, eu não sei aqui se eu vou fazer na sequência desse, eu vou publicar esse, vou fazer a parte 2, nós vamos entrar com o tema agora, quando então o Senhor vai vir buscar a noiva? Na palavra curta aqui com os irmãos, a continuação desse estudo será quando vai ser propedito o arrebatamento. Agora muita gente vai jogar pedra em mim e vai dizer, Ana Paula, ninguém sabe o dia nem a hora, você está marcando data para o arrebatamento? Não, mas eu vou mostrar para vocês na Bíblia, no próximo vídeo, quando vai ser o arrebatamento, quando Jesus vai vir buscar a sua noiva. Amém? Então, meus irmãos, vimos aqui uma base de Jesus chamando João para anunciar a profecia e dizendo para ele, agora você corre lá e conta para 7 igrejas, que são 7 perfis de cristãos no mundo inteiro, desde quando Jesus mandou avisar até os dias de hoje, ok? É a igreja que vigia, é a igreja que acha que está rica, mas está nua, é a igreja martirizada, é a igreja pobre, mas que está perseverante e a porta não vai se fechar diante dela, e etc, etc, etc. E então nós começamos a estudar o que Jesus fala para o apóstolo. E aí a gente entra lá em Mateus capítulo 24, o princípio das dores. Nós descrevemos todos os sinais que estariam acontecendo na época do princípio das dores, para que a gente pudesse identificar com perfeição em que tempo nós estamos. E aí então a gente começa lendo aqui sobre Deus falando que não nos destinou para a ira. Você vê Deus falando para nós não apagarmos o Espírito Santo em nós. Nós estamos vendo Deus falando para nós admoestarmos uns aos outros. Quer dizer, existe uma comunidade de apoio mútuo. É como um grupo de autoajuda cristão que está aí. O Espírito Santo tem nos advertido, tem nos ensinado, tem nos admoestado a cuidarmos uns dos outros. É por isso que o crente, que se diz verdadeiramente crente, não pode ficar sozinho. Eu não tenho, talvez, uma igreja, irmã Ana, para congregar, porque a que está aqui está cheia de ladrão. Eu vou sair de lá mais sujo do que eu entrei. Ok, mas Deus é tão maravilhoso. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas eu já percebi há muito tempo. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que Deus ele deu a internet. E eu, Ana Paula, eu vejo a nós aqui na internet como uma grande comunidade que se ajuda um ao outro. Sabe quantos irmãos me ajudam? Já aqui no YouTube, vocês vão ver os comentários nos vídeos, os irmãos abençoando a minha vida, os irmãos me dando conselhos, os irmãos me ajudando de todo jeito. Isso é uma congregação. Nós estamos juntos de algum modo, ok? Então nós estamos dentro do que o Senhor Jesus falou para João, ou não? Eu estou orando sem cessar, admoestando os irmãos, anunciando o final. Jesus está voltando.
Amém? Você está fazendo a mesma coisa. Agora a pergunta que fica é: quando então o Senhor vai vir buscar a noiva? E eu vou trazer isso no próximo estudo. Eu gostaria, a ideia era fazer uma sequência inteira, mas realmente vai ficar grande. O YouTube não está deixando eu publicar vídeo com mais de 2 horas. Então, como eu consegui quebrar o assunto, né? Fazer a primeira parte, o próximo vídeo eu já entro direto. Meus irmãos, aqui está a segunda parte do estudo. Amém? E aí a gente vai destrinchar exatamente esse tempo em que será o arrebatamento. Eu não estou marcando data, eu não estou marcando hora, mas eu vou trazer para vocês indícios bíblicos que vão somente abrir ainda mais os nossos olhos. E eu acredito que é mais uma grande chamada de Deus para todos nós, para que a gente se desperte, se volte cada dia mais para Deus. O santo continue se santificando cada dia mais. O que significa santo? Separado. Então, aquele que é separado para Deus tem que continuar se separando cada dia mais para Deus. Amém? Então é isso, olha, eu fecho a primeira parte aqui agora, eu vou cozinhar o almoço. Meu marido ligou dizendo que está trazendo um pouco de frango para a gente comer. Vou fazer o estrogonofe que eles gostam. E assim que eu tiver condição, eu vou estar fazendo a segunda parte do estudo, que é rápido, eu preciso colocar isso no ar aí no YouTube rápido, porque realmente, meus irmãos, Jesus está voltando e quanto mais a gente puder se preparar, melhor é, tá bom? Então eu vos saúdo, mas não é um saúdo longo, é só até a segunda parte. Que Jesus vos abençoe e se preparem para a gente continuar o estudo. Amém? Eu não vou terminar com amém, amém, amém aqui não, senão vocês vão achar que acabou o assunto, não. O próximo vídeo é a segunda parte desse tema. Jesus vos abençoe.